Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje, live extraordinária na quinta-feira, com um tema que eu gosto muito, né? Sobre o esporte aliado no desenvolvimento das virtudes. Oi, Gisele, tudo bem? Boa noite. Hoje nós teremos um convidado especial, que é o Fábio Gurgel. Ele já deve estar entrando, se organizando aqui para participar com a gente. Falar de um tema que eu gosto muito, que são as virtudes, né? Falar com uma pessoa que entende muito do assunto e relacionado ao esporte, que é algo que eu acho extremamente importante na vida, tá? Então, tô só esperando o Fábio entrar para nós começarmos. Boa noite, Malu. Malu é super atleta. O pessoal tá entrando. Oi, Fábio. Tudo Oi, jóia? Boa Thalita, tudo bem? noite. Boa noite, muito boa Super bem. noite. Você Me tá me escuta escutando bem? bem também? Quero te agradecer por Perfeito você também. ter atendido o meu pedido aqui, o meu convite em participar dessa live hoje, né? Depois da sexta-feira lá na Vocação e Legado, choveu uma nuvem de perguntas aqui relacionadas ao desenvolvimento das virtudes, né? E você é uma pessoa que Sim, pratica muito isso, desenvolve muito isso por meio do esporte. Então, na hora que eu pensei em falar sobre virtudes e esporte, foi a pessoa que veio em mente. Falei, não, o Fábio é a pessoa ideal para falar um pouco sobre o desenvolvimento das virtudes. Para quem não conhece o Fábio, pô, acho que a maioria conhece, né? Quem está entrando aqui, o Fábio é 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, né, Fábio? Você me corrige aí se eu te apresentar. isso aí. Não, 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 eu dei Então, é essa um sorte. grande atleta, e além de grande atleta, né, que tem muito a nos ensinar sobre tudo isso que ele viveu, ele também é diretor, né, criador da Aliança, que está presente em quantos países já, Fábio? Em, Em 32, a gente tem 300 isso. O escolas em Rafael, meu 32 filho, países. começou, adora, tá É, eu vi faceiro. a fotinho dele, muito legal, muito legal. O Daniel me mandou. Não, eu queria dizer que assim, é um prazer enorme bater esse papo com você, né? Acho que vocês estão dentro de um segmento tão importante, né, que é a educação dos jovens, e acho que a gente vive uma dor muito grande como sociedade, né? O que a gente vê, né, conjuntamente aí em busca da verdade, né, nos eventos do Guilherme, é- são pessoas se juntando com esses valores para tentar, de alguma maneira, ajudar a sociedade a caminhar num rumo um pouco mais, digamos, coerente, né? Eu acho que está faltando um pouco para a gente, e então é um prazer enorme poder bater esse papo com você aqui. Fiquei muito honrado com o convite e espero que a audiência aí Que curta bom, eu também o fico nosso papo. feliz. Fábio, eu sempre admirei muito esporte, fui bailarina há anos, parei de dançar quando eu terminei a faculdade. Aí depois, agora já na fase adulta, voltei ao esporte, mas voltei ao ciclismo, né? Adoro, sou uma pessoa bastante disciplinada. Eu acho que o esporte me ajudou em vários aspectos, né, no desenvolvimento de uma rotina, da fortaleza. Eu participei de algumas provas de ciclismo aqui no Brasil, fora. Eu sou meio que maratonista, sabe? Então, eu acho que o esporte tem muito a Uhum. ajudar não só as crianças e os adolescentes, mas também os adultos, né, que se interessam pelo assunto. Mas pensando um pouco em criança, adolescente, que eu acho que é o assunto de hoje, eu sempre converso muito com as famílias que eu atendo na escola, né, pais, professores, educadores, né, o quanto o esporte ele é potente no desenvolvimento de muitas virtudes, né. A primeira delas, eu acho que é a organização, a ordem, a rotina, né? Porque para um menino, uma menina, um jovem, ele conseguir ter sucesso na carreira esportiva, ele precisa ter consciência
que ele precisa ter uma rotina regrada, né, com relação à sua alimentação, ao seu sono. Ele precisa se privar algumas vezes de alguns prazeres, mas em compensação ele vai ter lá na frente, né, grandes conquistas. E tudo isso ajuda muito a criança ou adolescente a se regular, né? Eu falo que o esporte ele é um grande aliado no desenvolvimento da primeira virtude, que é a virtude base, né? Que é a virtude da temperança, que é o controle das nossas emoções, o controle dos nossos sentimentos, das nossas paixões, dos nossos prazeres, que é algo que está ainda tão desajustado nas crianças e nos adolescentes, né? Porque eles estão ainda em processo de maturação. E seguindo ali essa parte da temperança, desse autocontrole, tem a fortaleza, né? Porque para você resistir a uma série de coisas, até você conquistar um título, até você conquistar uma medalha, um pódio, você precisa ser forte, né? Forte para resistir à dor, forte para resistir os treinos, né? Às vezes há uma privação de algo, de um prazer imediato, uma festa, um momento de curtição com os amigos, mas que a gente percebe que o quanto essa fortaleza, que a gente, no começo ali, a criança e o adolescente não entende, que o pai e a mãe muitas vezes fica com dó, né, da criança, fica com dó do adolescente. Ah, mas ele é tão pequenininho, mas ele vai se privar tanto. E, às vezes a família não tem essa percepção do quanto isso vai ajudar na maturidade, né, na construção da moralidade, de um indivíduo mais prudente, mais capaz de se conhecer, de se dominar. E esses dias, só para passar aqui para você a palavra, a gente viu uma situação com o Rafael. O Rafael tem 4 anos, meu filho caçula vai fazer 5. Ele teve a primeira prova, né? Primeiro campeonato de judô, judoquinha, pequenininho. E ele estava super animado, treinou bastante, estava feliz. Aí chegou lá no ginásio, ele começou: mãe, eu tô com dor de estômago. Mãe, eu quero ir no banheiro. Mãe, eu preciso tomar água. E aí você via, aí eu olhava, olhei pro Daniel e falei assim: Daniel, ele tem 4 anos, olha isso, né? Aquele sentimento de mãe. Aí o Daniel falou: amor, tá tudo sob controle, ele precisa passar por isso, entendeu? E ele vai passar, né? E ele foi demais, a gente curtiu, ele se superou lá, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, com toda essa sua história que você tem, né, com o esporte, do que você acredita aí com relação ao ensino das virtudes por meio do esporte para essa galera aí de crianças, adolescentes, para os pais que estão nos ouvindo. Nossa, Thaís, você fez uma explanação tão abrangente, né, do que o esporte pode alcançar em termos de suporte educacional e de busca das virtudes. Mas eu vou começar talvez por uma que seja mais comum e que as pessoas talvez consigam entender melhor, que é a da disciplina. A disciplina, ela tem um componente que as pessoas tendem a olhar e falar: nossa, a disciplina é o rigor, né? Você fazer aquelas coisas que são difíceis e sacrificantes e tal. E, de fato, tem um pouco disso. Mas o objetivo final da disciplina é a liberdade. A disciplina é libertadora. Você ser capaz de controlar as suas vontades, você ser capaz de sacrificar alguma coisa por algo maior, você ser capaz de sair da zona de conforto é libertador. Porque você vai entrar numa zona onde poucas pessoas conseguem acompanhar. Por isso que a disciplina é tão difícil, porque ela é um combinado com você mesmo, né? Nada diferente disso. Assim. O que é a disciplina de um atleta? Eu entendo que eu faço um plano e falo: olha, eu preciso treinar mais do que os meus adversários. Preciso treinar mais inteligente. Como eu faço isso? Eu começo cedo. Então, se eu quero começar cedo, eu tenho que acordar muito cedo. Se eu quero treinar cedo, eu tenho que tomar o meu café da manhã de uma forma saudável, senão eu também não consigo treinar. Uma coisa vai puxando a outra e todas elas estão ligadas no final para um objetivo que você determinou. Quando você falta com compromisso com você mesmo, você vai enfraquecendo o seu merecimento. Então, tem gente que é campeão sem disciplina
Talvez. Uma vez ou outra você pode dar uma sorte e o seu talento superar alguma coisa. Mas isso não se mantém ao longo do tempo, né? O que está provado pela história ao longo do Uhum. tempo é que a disciplina vence o talento. A disciplina está muito mais ligada com a habilidade e o talento é algo inato. O talento você simplesmente ganha, né? Agora, a habilidade de aprender alguma coisa requer muita disciplina para que você aprenda. Então, quando você consegue atingir esse estágio de falar, eu me tornei uma pessoa disciplinada, ninguém nasce disciplinado, tá? Deixando bem claro que é um processo evolutivo. Quanto antes você chega nesse Uhum. processo de falar, eu sou disciplinado porque eu sei que isso me faz bem e eu estou disposto e feliz de me sacrificar, porque eu acho que as pessoas perderam o prazer do sacrifício. Eu converso bastante com o Guilherme, né? A gente tem a gente se encontra na academia e sempre esse assunto vem à tona, assim, por que as pessoas perderam o valor do sacrifício? E, e as coisas, sabe aquela coisa assim, só tem graça porque foi sofrido, só tem graça porque foi difícil. Tudo que é fácil, qualquer um tem. As coisas que todo mundo dá valor são extremamente difíceis. As coisas que as pessoas admiram, que as outras admiram, são sempre pessoas que se sacrificaram por algo e conseguiram algo muito difícil. Atrás de toda essa história está a disciplina. Então, a beleza de você se autodisciplinar é você estar disposto a pagar o preço Ô, pelas Fábio, coisas que tem você se um propõe. educador alemão que ele tem um livro que chama O Elogio à Disciplina. E ele fala que só é livre, né? Só adquire a liberdade aquele que é disciplinado e responsável. E aí ele traz, né, essa perspectiva de que além da disciplina, dessa rotina toda, né, desse sacrifício, você ser uma pessoa responsável pela missão que você quer, pelo propósito que você quer alcançar, né? Porque sem responsabilidade fica, além da disciplina, como difícil da pessoa conseguir chegar ali, né, no propósito dela. E às vezes eu vejo na escola, né, os pais falando assim, mas ele começou o futebol, ele começou a luta, começou o balé, aí ele começou a reclamar porque o professor estava chamando muita atenção, porque estava sendo muito firme. Eu falo, e aí? É aí que você tem que deixar, é aí que você tem que insistir para o menino ficar mesmo, para ele conseguir evoluir, para ele ser forte ali e manter esse ritmo, né? Senão, rapidamente, o sacrifício é abandonado e pronto, né? Eu acho que tem uma coisa, Thalita, assim, que quando a gente fala por exemplo, as pessoas entram em esporte, saem, desistem, e as pessoas desistem das coisas com muita facilidade, cada Uhum. vez mais. Tem cada vez mais opção. Então, eu quero um pouquinho aqui, então vou jogar vôlei. No vôlei não gostei, vou no basquete. Não gostei, vou no... Você tem muita opção, então você fica ali meio perdido. O que te leva a tomar uma decisão de fazer alguma coisa, muitas vezes, na maioria das vezes, uma inspiração. Né? Você perguntar, o que você quer fazer? Eu quero fazer ciclismo, porque alguma coisa te levou para o ciclismo, alguém te inspirou a falar, nossa, eu quero fazer que nem aquela subiu o Tour de France, igual aquela menina subia. Né? Então, Uhum. te dá uma inspiração. Pô, maravilhoso. Isso é muito válido. Né? E a gente deve buscar sempre boas inspirações e bons exemplos na nossa vida. Mas tem uma coisa que depende de você, que é a sua motivação, que ninguém tem poder de te motivar. A motivação é uma coisa interna, ela é nossa, individual. Tá? Então eu vou me motivar, eu vou decidir. Talvez o passo mais difícil. Né? Eu costumo dizer, as pessoas entram no jiu-jitsu, cara, o passo mais difícil você fez, que é vir até aqui. Né? Você decidiu começar. Esse passo é difícil e isso requer, de fato, uma motivação muito grande. E aí, depois da motivação, porque obviamente ninguém fica motivado o tempo inteiro, né? Depois de você fazer uma pedalada de não sei quantos quilômetros, no dia seguinte você está Não quer nem quebrada, você não ver a quer fazer de novo. bicicleta. Né? Você não quer nem ver a bicicleta.
aí é a hora que entra o combinado com a gente mesmo. Fala, olha, eu não falei que eu ia fazer? Eu não determinei que o meu treinamento ia ser dessa forma? Eu não Uhum. falei que eu ia pedalar todo dia? Ah, isso é disciplina. A disciplina, ela entra quando a motivação está dormindo. Então, assim, quando eu estou motivado, é tudo muito fácil. É quase que uma diversão. Né? Eu vou fazer o que eu quero fazer, estou super motivado. A disciplina, não. A disciplina, ela é independente do teu Uhum. estado emocional. Então, você pode estar triste, Cansado, feliz, né? você pode estar Uhum. fisicamente cansada, estressada, né? Você pode estar o que você quiser. A disciplina é o que te bota fazendo aquilo todos os dias. E, e esse fazer aquilo todos os dias cria uma distância para os teus concorrentes ou para, né, ou uma proximidade do teu objetivo que você não consegue calcular. Então, o meu professor dizia para a gente assim, as pessoas podem treinar igual a você, mais do que você, a culpa é sua. Então, assim, se você sabe o que você tem que fazer, né? Se você pula o treino, né? O Uhum. treino nunca volta. Pensa que aquele momento nunca mais vai voltar. Aquela oportunidade daquele treino, naquela temperatura O e meu pressão, treinador, nunca mais vai acontecer. o, Você pode treinar amanhã, você pode treinar depois da o manhã, meu mas aquele de treinador de hoje, bike teve uma acabou. época que eu Nunca quis fazer mais. uma prova no Uruguai, e o Uruguai é muito vento, muito vento, muito. E a gente não tem essa condição climática aqui no Brasil, né? E ele falava assim para mim: a hora de você sofrer é agora, aqui treinando, entendeu? Então você tem que suportar, chegar no seu limite, criar esse ritmo de rotina para você suportar a hora. Você tem que chegar no seu limite e até mais do seu limite, às vezes, numa situação de treino, para você estar preparado para aquela situação que você vai encontrar lá na frente, né? E de fato, não tem como fugir disso. Se Né? você quer alcançar uma vitória, seja ela ou um pódio, ou até mesmo uma vitória por uma prova, né? No meu caso, que era um desafio, uma prova de uma maratona, enfim. é, a disciplina é fundamental, é você acordar com vontade, sem vontade, no dia de frio, no dia de chuva, você se privar de uma noite anterior de tomar uma taça de vinho, né? Uhum. E pensa, né, Thalita, que a disciplina, ela chega num momento da vida que ela é básica, tá? Então, assim, tem uma turma disciplinada que vai competir entre si. Quem não é disciplinado não desce nem para o play. E aí você vem para um outro nível de disciplina que você comentou agora, que é assim, o quanto eu consigo estressar o meu organismo, estressar a minha mente, o quanto capaz de resistir eu sou, né? Que é um pouco do o Uhum. quão resiliente eu sou, o quanto eu não aceito não conseguir fazer aquela tarefa, o quanto eu vou de novo, o quanto eu... E aí tem talvez o cara que seja mais emblemático hoje, que fala mais desse assunto, é o David Goggins, né? Que ele vai assim, quando você chega no teu limite físico, e aí eu vou te contar uma passagem pessoal minha, mas se você chega no seu limite físico, que você acha que é o seu limite físico, né? Ah, você ainda tem no mínimo, mais 40% de energia. Existe um bloqueio é, da inteligência do corpo humano. Te fala, cara, essa louca tá pedalando aqui sem parar, deixa eu travar ela aqui, vou dar um shutdown nela, que ela vai começar a ter câimbra, vai começar a ter um monte de coisa. Né? Mas isso está na nossa mente. Quando a gente ultrapassa esse ponto, ou seja, você não aceita que isso vai acontecer, e o meu relato em relação a isso, eu estava no meio de uma luta de vale tudo na época, lutando com um americano 30 quilos mais pesado que eu, uma luta de meia hora, muito intensa. E quando eu estava num momento de muita dificuldade na luta, muito cansado, as minhas pernas estavam fritando, assim, formigando já. Eu falei, cara, não dá mais para aguentar, mas deve estar acabando. E eu perguntei para o meu corner quanto tempo faltava. Faltavam 12 minutos. 12 minutos é uma eternidade, né? Tipo, é, a mensagem era: preciso desistir agora, senão, porque eu não tenho mais energia nenhuma para seguir daqui.
Mas na minha cabeça, desistir não era uma possibilidade. E aí entra um outro lado mental do que eu acredito, né? Eu falo, eu não tenho, esse cara não tem como me ganhar, eu não posso de maneira nenhuma perder, porque tudo que eu escutei a minha vida inteira dos meus heróis, ninguém nunca desistiu, então como que eu vou desistir? Isso não está na equação. E a partir do momento que não está na equação, que eu não vou desistir de jeito nenhum, eu preciso arranjar um jeito de sobreviver. E aí eu relaxei dei um jeito técnico barra emocional de continuar na luta. E a luta seguiu a sua meia hora que estava prevista. Eu terminei o final da meia hora muito mais inteiro do que eu estava naquele momento dos 18 minutos. O que seria, obviamente, matematicamente impossível, né? Porque continuou o desgaste, a luta continuou intensa. Mas essa é a experiência de quão emocional é esse jogo, né? Então, o quanto a gente tem que se colocar nas situações de desconforto. Por nós, né, como o teu treinador te falou, sofre agora, porque quando vier uma tormenta, você vai estar preparado. Se você treina o tempo inteiro e quando você chega no seu limite do cansaço, você está bom, você está simplesmente preparada para o que está no seu controle e nunca para o que não está, né? O desconhecido para você é jogar a toalha. Pronto, Você fala, isso aqui eu não sei fazer, então desisto. Como que você falou que fica adesivado no teto da sua academia, da Allianz? Como o jiu-jitsu é uma luta, muitas vezes, na maior parte dela no solo, e sempre que você está numa posição muito ruim, normalmente você está por baixo, deitado no chão, com alguém em cima de você, a gente colocou uma frase no teto que está escrito: busque o conforto no desconforto. Que é exatamente isso que a gente está dizendo, né? É você achar uma forma de relaxar, de ter esse controle emocional para que você continue fazendo, mesmo que com menos intensidade ou com mais inteligência, né? Mas que você não tenha, que você não fuja, que você não desista das coisas pelas dificuldades que vão aparecer no seu caminho. Como a gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso se colocando nas situações de desconforto propositalmente. Eu preciso me acostumar com esse desconforto. Eu preciso todo o treino e falar, quer saber, eu vou mais um pouco. Pô, eu estou cansado, eu vou fazer mais um round. Eu estou com dificuldade, eu vou chamar um adversário mais pesado do que eu. Eu estou o tempo inteiro eu me colocando na situação que eventualmente pode acontecer com uma vontade que não é a minha. Mas se acontecer, tudo bem. Eu já passei por isso antes. Eu já me coloquei e assim, nessa situação né? Isso que você falou, Fábio, me vem muito a educação da vontade, né? Quando a gente estuda o desenvolvimento das virtudes, a gente tem as 3 potências descritas por Aristóteles, né? Os afetos, a vontade e a inteligência. Então, você disse ali, cara, naquela situação, você tem que ter um poder mental, né? Você tem que ter uma vontade de querer viver aquilo, de suportar aquele sacrifício por um propósito maior, né? E aí, quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente vê uma série de famílias privando, né, essa galera aí que tá vindo, essa geração, de suportar os seus afetos, né, desordenados, de não querer suportar a dor, né, uma dificuldade imensa de educar a vontade para resistir aos problemas, às dificuldades, e cada vez mais uma inteligência débil, né, uma inteligência formada para o fracasso, para a desistência, para o pessimismo, para o materialismo, enfim, né? E aí vai. E nessa hora, quando você traz essa perspectiva, né, do esporte, a gente vê o quanto ele é potente, né, na educação da vontade, porque se você tem que trabalhar a sua disciplina, a sua responsabilidade, você vai educar a sua vontade. Se você educa a sua vontade,
Você vai educar para fazer o quê? O que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é necessário para você conseguir ganhar alguma coisa. Senão você não vai conseguir ganhar, cara. Você vai ter no consolo É, de estar sempre ali e não vai, porque você perde pelas suas ideias, é, que nem sempre as ideias têm boas consequências, nem todas as ideias têm boas consequências, né? Muitas das ideias vêm dos nossos afetos desordenados, né? E se a gente não educa tudo isso, o é. negócio vai ladeira abaixo, né? Não, perfeito. E o que eu acho é que as pessoas fogem, e talvez a nossa sociedade hoje permita, né, que as pessoas acreditem, né, nessa narrativa de que realmente a vida se tornou mais fácil, mas o ser humano é o mesmo ser humano e tem as mesmas necessidades, e eu acho que as pessoas se permitem Uhum. a fraqueza. Elas se defendem do perigo da forma errada, que é a tal daquela estrada da coragem e da covardia. Né? Como é que eu me desenvolvo na busca do sacrifício por um. A busca do sacrifício não é simplesmente pelo sacrifício. Eu não posso ter aversão ao sacrifício. O sacrifício tem que ser valorizado. Né? Então, eu sei que para eu conquistar alguma coisa, eu preciso me sacrificar. Então, quando eu sei disso, eu Uhum. começo a amar o sacrifício. Eu começo a fazer tudo que é difícil com um prazer enorme. Né? Então, assim, por que você vai acordar às 5 da manhã? Eu falo, porque ninguém quer acordar às 5 da manhã. Então, eu vou acordar. Então, já estou na frente das pessoas 2 horas. Quando as pessoas estão acordando, eu já fiz a minha preparação física de 1 hora, já li 1 hora, Não, e as pessoas e aí falam você assim, mas começou o como seu que você dá dia. conta de fazer Né? tudo Então, isso? Cara, eu amo esse sacrifício. Eu amo acordar cedo, eu amo fazer atividade física, eu amo ler, eu amo é, trabalhar. Eu tenho prazer em fazer isso, né? É diferente. é exatamente esse o meu ponto. Como é que a gente desenvolve nos jovens esse prazer pelo sacrifício? E para a gente desenvolver esse prazer pelo sacrifício, tem que existir Uhum. uma recompensa. Não é isso? Então, onde está o grande atrativo do esporte? Cara, você se sacrifica Aham. e você tem o resultado. E olha que coisa importante, né? Que talvez se eu tivesse que classificar as pessoas, vai, imaginando 10, uma pessoa extremamente virtuosa, o exemplo máximo, e o lixo de ser humano, esse lixo de ser humano, para mim, é a pessoa que não paga pelos seus atos. É a pessoa que não tem responsabilidade sobre o que faz. Ou seja, eu faço, independente do resultado, eu sou o burocrata, eu não quero nem saber. Eu tomo a decisão lá, meto a caneta e aconteça o que acontecer, essa, esse retorno nunca vai chegar em mim. Essa consequência nunca vai chegar em mim. Então, eu tenho a ideia que eu quiser, né? Na minha Uhum. cabeça ungida, eu vou lá e planifico uma ideia mirabolante que só eu tenho condição de ter, porque só eu sou o inteligente do mundo, e eu não pago o preço por isso. O esporte Paga o preço. ensina que você paga o preço por cada ação que você tem. O jiu-jitsu te ensina que você paga o preço por cada movimento que você faz. Se eu botar a mão no lugar errado, eu vou tomar uma chave de braço. Se eu fizer não sei o que errado, eu vou pagar imediatamente. Porque eu tenho um adversário o tempo inteiro querendo fazer exatamente o contrário do que eu quero. Então, eu preciso fazer as coisas e ter as ações com coragem, entendendo que pode ser que eu erre, pode ser que se eu errar eu vou pagar o preço e está tudo bem, isso faz parte do jogo e eu vou aprender essa lição e eu Uhum. não vou cometer o mesmo erro de novo. E cometer um erro também não quer dizer que o jogo acabou. O jogo é longo e ele tem altos e baixos o tempo inteiro. Então você passa a ser resiliente por um lado, você passa a ter um controle da soberba pelo outro, porque você sabe que você está numa posição boa hoje e que amanhã pode estar ruim. Então você se mantém humilde, porque é humilde quem está Uhum. acostumado a pagar o preço pelos seus erros. Quem não está acostumado a pagar preço pelo erro
é o cara que tem aquele, é o famoso rei da A barriga, né? O rei na barriga, vaidade. é a soberba máxima, é a vaidade, né? É o intelectual ungido que acha que sabe tudo. É, esse tipo de pessoa, para mim, é o tipo desprezível. O oposto disso é exatamente o que a gente está dizendo. Paga o preço, se sacrifica, faz Uhum. questão de se sacrificar. Se você está numa vida que, cara, que está confortável, pô, você não tem medo de nada, você não. Cara, tá alguma coisa muito errada com você. Né? Talvez você precise sair dessa bolha que você está vivendo, porque o desenvolvimento do ser humano está, sem dúvida nenhuma, em outra estrada que não é essa, do ar-condicionado E aí 19 a gente graus e pensa queijo assim, vinho. né? Para adquirir essa estabilidade interna que o atleta precisa adquirir com o decorrer do tempo, né? Para ele pensar, raciocinar em quais estratégias ele vai usar, ele precisa entender que o mundo é instável, certo? As circunstâncias são instáveis, ok? Já que as circunstâncias são estáveis, o que vai manter a estabilidade perante a situação sou eu. E o que vai me manter, né, estável numa Uhum. situação de desconforto, de sacrifício, né, de disciplina, de humildade, de fortaleza, é o desenvolvimento das virtudes. Né? Se a gente não tiver, se a gente não tiver consciência do quanto isso gera uma estabilidade no mundo instável, né, dificilmente nós vamos aguentar as pancadas e as pauladas da vida, né? Que a vida ela é assim, cara, não vai É, mudar, né? então, é assim, é a gente entender que a vida ela acontece ao nosso redor, que a gente tem controle de absolutamente nada, a gente controla simplesmente como a gente reage às coisas que acontecem. Isso está no Uhum, nosso controle, né? O que eu vou fazer, como eu vou reagir, está no meu controle. Esse é o controle emocional que, que no meu entendimento, é tão desenvolvido no jiu-jitsu, porque você é colocado nessas situações que estão fora do seu controle porque o seu adversário fez alguma coisa o tempo inteiro e você tem que reagir a elas. Se você reage a elas de forma instintiva, você caminha para a técnica, ou seja, você perde. Você precisa racionalizar o processo. Né? Então, a virtude da temperança, de você ser mais reflexivo, menos reativo, de você ter um entendimento do cenário, do que você é capaz, até onde você pode ir, né? Isso está diretamente ligado à prática do jiu-jitsu no dia a dia. Esse é o controle emocional, esse entendimento. Olha, as coisas vão uhum, acontecer ao meu redor. E, e eu, a única coisa que me importa é como eu vou agir. É a única coisa que está no meu controle. E eu vou sempre agir baseado nesses valores e nessas virtudes. Porque é isso que eu busco para a minha vida. É isso que eu acredito que é uma vida plena, de significado. Então, não tem como eu agir fora desse meu, né, desse espectro do que é correto. Né? Eu nunca vou. Isso é uma frase que está na nossa cultura. Inclusive, eu postei ela hoje. Estava na academia dando aula e postei uma foto que está na parede da nossa academia, que é sempre agir pelo correto, nunca pelo conveniente. O uhum. conveniente é a tentação. O conveniente é o que é coisa mais gostosa que você botar uma colher de sorvete de sundae na boca, é um prazer imediato, né? Mas aquilo no longo prazo Exatamente. faz muito mal para você. Qual é a sua escolha? É o conveniente ou é o correto? Você vai colher, né, os frutos do correto, talvez muito lá na frente, mas você sabe que se você tiver um pouco de, né, se você parar para pensar, você vai ver que a conta chega para todo mundo. E eu acho que quando a gente Então, analisa, né, a história, eu sempre procuro trazer isso para os alunos, né? Quando a gente pega os pequenininhos lá que estão entrando no time de futebol da escola, num time de seleção, ou estão indo para um campeonato de luta fora, e estão naquela tensão, mas eu não sei se eu vou ganhar, eu falo, qual que é o seu propósito, né? Vamos pensar, é só essa luta? Tudo bem, essa luta é importante, mas você tem um caminho aí que você quer desenvolver no esporte, né?
E pensar a longo prazo nos faz sermos livres, né? Não sermos escravos das nossas paixões, né? Das nossas vaidades, do nosso orgulho. Uhum. E aí entra uma coisa um aspecto que eu acho muito importante que o esporte traz, que é também a questão da autoridade, sabe, Fábio? Você ter um mestre, você ter um exemplo, você ter uma obediência inteligente, porque você sabe que esse seu mestre, cara, ele quer o melhor de você. Só que querer o melhor de você não significa que ele vai te adular, não significa que ele vai falar para você que você está bem toda hora. Ele vai te ensinar, ele quer te dar, ele quer ensinar, ele quer tirar de você as suas potencialidades. E tirar de você as suas potencialidades exige a disciplina, exige o esforço, exige a humildade, exige uma série de virtudes que você vai ter que trabalhar. Então, eu curto muito a ideia de educar, usar o esporte como um aliado no desenvolvimento das virtudes, porque uma das virtudes mais importantes que uma criança pequena precisa ter, entender, é a virtude da obediência. A gente precisa obedecer, né? E obedecer ao mestre, obedecer àquela pessoa que eu Sim. admiro, é fundamental, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí. Não, muito legal. A primeira coisa que você falou, uma coisa muito importante, que eu acho que é importante de frisar aqui. A busca nunca é pelo resultado. Mesmo que você esteja no esporte, isso parece um paradoxo, porque, pô, como assim? Você está lutar um campeonato, a medalha é o importante, né? O resultado, ele precisa ser parte de um caminho. Quando eu penso na minha jornada, desde que eu comecei no jiu-jitsu para trás e queria ser atleta, antes de querer ser atleta campeão e tal, eu queria viver do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era a coisa que me encantava. Eu queria permanecer naquele ambiente. Eu vi o meu professor dando aula, eu falei, nossa, que vida legal que ele tem, olha como ele ensina as pessoas. Eu gostava do estilo de vida dele, ele era um cara que eu admirava. E eu queria ser igual a ele. E aí, no meio do caminho, eu entendi que, falei, bom, se eu puder ser campeão, eu vou, fazendo uma coisa só, eu vou ter, primeiro, eu vou dar um orgulho para o meu mestre, ou seja, eu vou devolver para ele, né, uma coisa de dedicação dele de tanto tempo me ensinando, e eu vou criar talvez uma possibilidade um pouco melhor para eu viver de jiu-jitsu, porque agora eu vou ter um destaque, porque as pessoas vão querer treinar comigo, porque sabem que eu entendo do que eu estou falando, porque eu sou campeão e tal, eu tinha essa leitura. Mas o tempo inteiro eu estava olhando para frente. Falei, bom, se eu quero continuar no jiu-jitsu, eu preciso saber dar aula, eu preciso ensinar as Isso pessoas. é bom. Então eu tenho que virar um bom professor. Eu tenho que saber ensinar. Se eu não souber ensinar, as pessoas vão me admirar como atleta até minha carreira de atleta acabar. E eu não quero isso, eu quero continuar vivendo de jiu-jitsu. E eu fui me transformando e fazendo as minhas transições sempre com esse ideal de me manter no jiu-jitsu. Esse sempre foi meu propósito. Quando eu olho para trás, eu tenho um monte de milestones, as coisas que eu conquistei. Mas está ao longo do caminho. O resultado é importante no momento, mas nunca foi a coisa mais importante da minha jornada. Se eu não tivesse sido campeão, eu acredito que eu teria construído o meu caminho dentro do jiu-jitsu da mesma maneira. Talvez com menos spotlight em mim, mas talvez Uhum. eu tivesse construído uma coisa muito legal também. A gente nunca vai saber, né? Mas o ponto não é nunca o resultado a coisa mais importante. O caminho o legado o que você vai deixar, que Uhum. história que vão contar sobre você, sabe? Essa é a pergunta, como é que você quer ser lembrado? Então, isso baliza todas as suas ações. Isso baliza todas as suas atitudes. Você não vai, em hipótese nenhuma, né, na minha concepção, eu jamais roubaria em qualquer cenário esportivo ou tentaria uma vantagem, eu não seria extremamente leal com o meu adversário. Isso nunca aconteceria, porque foi é a forma que eu acredito de merecimento. Eu tenho que fazer as coisas pelo correto. E, é claro, você leva isso de casa Uhum.
e leva isso para casa, porque é o tempo. Da sua Isso vida. é a continuidade do legado da minha vida, da minha família, né, dos meus pais, do que eles me ensinaram como valor, do meu mestre. E aí, quando você chega na condição de professor e você olha para o teu aluno e você quer orientá-lo, uma coisa que é muito importante, que eu aprendi ao longo dos anos, mas já errei muito nesse quesito, é você achar que todas as pessoas cabem na mesma caixa. As pessoas são diferentes, os atletas são diferentes, os alunos se comportam de forma diferente. Então, muito bem, existem valores inegociáveis. Agora, Uhum. existem formas de chegar ao topo, rotas diferentes. E o professor, e aí, professor, mentor, muitas vezes ele tem uma. E não é por mal, inclusive é pelo melhor que ele conhece, sabe fazer. Ele fala: olha, eu cheguei por essa rota, é dessa rota que você tem Uhum. que ir, é nessa rota que você tem que ir. Mas as pessoas têm caminhos muito diversos. Tem gente que precisa treinar todos os dias insanamente, muitas horas. Só assim ele se sente merecedor. Tem pessoas que preferem treinar de forma um pouco mais inteligente, com menos desgaste físico, com mais estratégia. É um outro caminho. Tem pessoas que gostam de descansar antes da competição 48 horas. Tem gente que gosta de treinar na manhã da competição. Cada um tem uma particularidade. E isso tudo bem, a pessoa pode mudar. E você, como professor, tem que aceitar Uhum. essas diferenças. Senão, você cai numa armadilha que é dizer o seguinte: olha, só o meu jeito funciona, ou é do meu jeito, ou Uhum. você não serve para estar aqui. Isso é simplesmente, aí, se você tirar isso do esporte e levar para a vida empresarial, por exemplo, é você dizer que você não tem a menor capacidade de delegar nada para ninguém, porque você só aceita do seu jeito. E as pessoas nunca vão fazer do seu jeito, porque Exatamente. elas são do jeito dela. É você querer assumir uma, uma certeza de que o seu jeito é o melhor jeito. E E o muitas vezes ele bom, não vai ser. e o Muitas bom vezes, mas quando mestre, né? você Ele tem essa permite que sensibilidade, né? Ele tem essa percepção. ele precisa ter, para inclusive continuar se desenvolvendo. Então, por exemplo, estou com uma camiseta, não Agora sei se sim. vocês estão conseguindo ver minha Aham. camiseta, é, né? Essa camiseta aqui é de um aluno meu que ele é 10 vezes campeão mundial, chama Bruno Malfacini. Ele é o maior peso galo de todos os tempos do esporte, né? Assim, eu ensinei um monte de jiu-jitsu para ele. Ele me ensinou talvez mais. Ele talvez saiba mais jiu-jitsu do que eu, né? Ele tem as experiências dele, o jeito dele fazer, que me ensinaram muita coisa que eu pude passar o jeito dele para outras pessoas. E, e, e como ele, eu tive um monte de campeões embaixo de mim, dentro da minha escola, que eu pude pegar um pouco de cada um. Agora, se eu tivesse criado uma rigidez de modelo, que é o meu modelo de ser campeão, talvez nenhum Uhum. deles tivesse sido, né? E certamente, se algum fosse, seria uma quantidade muito menor. E eu não teria aprendido novas coisas, novas formas de fazer. Então, acho que o professor tem que ter um cuidado muito grande na hora de propor um treinamento, porque ou uma conduta, né, ou um caminho, para que ele perceba se ele está conduzindo e deixando o aluno ali, o atleta, fazer do jeito dele e botar a assinatura dele, ou se ele está impondo o que ele imagina ser correto. Porque, lembrando, quem que vai pagar o Uhum. preço dessa história? É outro. Aham. É o outro, né? Então, não se coloque naquela condição que a gente falou de quem toma uma ação, ou que tem uma ideia, ou bota em prática alguma coisa que você não pague preço nenhum. Então, o treinador é muito mais um orientador. Fala, olha, eu acho que tem esse caminho. O atleta pode falar,
mas eu gosto de fazer daquele jeito. Fala, opa, esse jeito pode ser também. Tenta lá, vamos ver o que, que acontece, né? A escolha no final precisa ser de quem paga o E a preço. gente tem dentro da educação, a E gente tem as... uma perspectiva de educação personalizada, que tem muito a ver com tudo isso que você está falando, que é você extrair do aluno aquilo que ele tem na hora certa, na medida certa, e sempre botar um fio de tensão para que ele consiga progredir, né? Agora, a forma como isso vai acontecer, nem sempre ela é igual para todo mundo, entendeu, né? E você Sim, permitir compreender o outro, né? É você ser uma pessoa sincera, você acreditar que é possível ensinar numa via de mão dupla, né? Você está aprendendo com a. isso, isso requer, Thalita, duas coisas. Primeiro, Uhum, conhecimento, porque você precisa ser transparente no seu conhecimento, para que você possa ter ali uma discussão verdadeira, né? E segundo, humildade, porque você vai ter que entender que existem outros pontos de uhum, vista e outras técnicas e outras formas de fazer. O que a sua posição de professor, ela não é necessariamente a, a resposta correta. O que você está, a tua função ali é simplesmente a provocação, de falar, olha, né, baseado na minha experiência, eu entendo que esse caminho uhum. aqui me parece ser melhor, né? Mas eu não estou afirmando que é a única solução nem o único caminho, porque você pode ser genial. E imagina quantos gênios na humanidade tiveram professores enfim, que tentaram impor a ele Engessar, uma né? forma de pensar e engessar, né? Tem a história do Tesla, né? A história do Tesla é sensacional. Manda embora, esse cara, o garoto não tem condição de estudar, né? Então, é um pouco isso, né? A gente não pode jamais cair nessa, como educadores, né? Jamais cair nessa armadilha Uhum, de achar que a gente é dono da verdade. A gente tem, obviamente, mais experiência, a sim. gente estudou aquele assunto e a gente vai apresentar aquele material ali para o nosso aluno, para o nosso atleta, para que ele se oriente. Mas, de novo, quem paga o preço tem que fazer a escolha. A gente nunca pode se colocar na condição de fazer a escolha pelo E é muito outro sem pagar fácil o preço. exigir do outro, né? Quando você também não está naquela situação e você não compreende, né? Então, eu acho que dentro de tudo isso que você está falando, né? Olha, veja, será que as pessoas, os pais e as mães que estão assistindo essa live, a gente ainda não conseguiu trazer um pouco de convencimento, né? Do quanto que o esporte, ele é potente no desenvolvimento da maturidade do ser humano, né? Não é só de algumas virtudes, uma aqui, uma ali, mas sim da maturidade. Então, eu estou em situações constantes em que eu preciso ordenar os meus sentimentos, ordenar os meus afetos, eu estou me desafiando, eu tenho que manter uma ordem, uma rotina, uma disciplina, eu sou responsável por aquilo. Para isso eu preciso ser forte, aguentar as pauladas da vida. Eu vou me colocar em situações onde a minha lealdade, né, ela vai ser ali, ó, colocada em xeque, né? Ó, e aí, né? Porque tem situações que nós, esportistas, contribuímos ali com uma situação de penalidade, uma situação, né, de até de juízo, né? Então, assim, gente. É, olha, você toca nesse ponto da lealdade, que, assim, a gente, na arte marcial, tem um código, né, de hierarquia, quer dizer, o seu mestre é aquela pessoa que te ensinou e a ele você deve essa reverência, né, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar as liberdades e as escolhas das pessoas. Então, existe sempre essa, essas duas forças antagônicas, né? O quanto eu preciso ser leal, e aí vem no sentimento da gratidão, que é o que eu acho que é um sentimento, talvez o mais nobre que a gente possa ter como ser humano. Mas a gratidão, ela precisa ser praticada para cima. Ou seja, eu sou grato ao meu mestre,
eu sou grato às pessoas que me ajudaram na minha caminhada, eu sou grato aos meus companheiros de treino, eu sou grato à minha equipe, eu sou grato ao meu time, eu sou grato. Uhum. Mas eu espero gratidão de ninguém. Porque se eu depender da gratidão das pessoas, a chance de eu me decepcionar é gigantesca, né? Mas por que eu estou me decepcionando? Porque eu depositei naquela ação que eu fiz para alguém um pagamento de volta. Eu construí isso dentro de mim. Ninguém me prometeu nada. Eu falei assim, eu faço para você, eu espero de você um retorno. E eu entendo que isso é um pouco da vida, tá? Né? Eu faço um favor a você, naturalmente é educado, é comum que você me faça um favor de volta e a gente cria uma boa relação e as amizades muitas vezes surgem daí e tal. Mas o meu ponto é, eu não faço nada esperando nada de ninguém. Eu faço para as pessoas porque aquilo me faz bem. Tá? Então, é totalmente a virtude do egoísmo. Né? Não estou fazendo o movimento altruísta pelo simples fato de que eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Não, eu não sou. Eu faço bem para os outros porque ele está E alinhado você com se um sente bem, benefício né, próprio. Fábio? Você se sente Ou realizado. seja, Isso te gera muito bem, felicidade, uma realizado. sensação de plenitude. A minha conta é leve, pleno. Eu faço, você está dentro do meu projeto e eu te faço bem. Puta, essa conta é ótima. Quando essa pessoa decide que o caminho dela não é alinhado com o meu, e muitas vezes isso é uma questão de valor, né? As pessoas têm valores diferentes, né? Têm alinhamentos diferentes. Essa pessoa segue o caminho dela e ela não me deve absolutamente nada, está tudo certo. Eu sigo focado em quem está comigo, em quem está dentro do meu projeto e no que eu posso fazer de melhor. O que essa pessoa me ensina muitas vezes? Puta, por que essa pessoa saiu daqui? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Então, ela acaba me ajudando a melhorar o meu processo. Mas, assim, não me deve nada. Né? E essa sensação de gratidão que você sente para quem te ajuda, ela é tão verdadeira, ela é tão genuína, que quando você sente de baixo, é simplesmente um banho de alegria, sabe? De conforto, que todo mundo merece. Né? A gente está falando aqui o tempo inteiro de sacrifício, de sair da zona de conforto, fique confortável no desconforto. Tudo isso é maravilhoso. Mas tem a hora da gente também, sim, enjoy, né? Tem a hora do deleite, de você sentir as coisas boas que a vida te proporciona. E não tem Às vezes vem problema de um nisso, tá, carinho. Fábio? Não tem problema nenhum a gente se Como deleitar, tá? Eu acho que tem que ficar claro isso, não, né? Não é, a claro que vida não é não. só Claro que sofrer. não. Não, pelo amor de Deus. Não, claro que não. Quando eu vejo um atleta desse, que eu estou com a camiseta dele, que a gente está numa série dos campeões mundiais aqui, mas ele é um exemplo claro disso, né? Todas as vezes que a gente se encontra, hoje ele mora em Orlando, tem a academia dele em Orlando e tal, é, é uma demonstração de amor que vale todos os sacrifícios que a gente passou junto, tudo que a gente fez junto, todos os milhões de campeonatos que a gente ficou, né, na emoção à flor da pele e tal. Só por essa construção de uma relação de amor verdadeiro. Né? Então, eu não fiz esperando nada dele, mas Quero é bem, né? Eu verdadeiro. quero Então, eu bem. aceito com o maior amor do mundo. Né? E eu vivo isso no meu dia a dia, Thalita, assim, tantas vezes, com tantas pessoas, que eu acho que esse é o caminho da felicidade. A felicidade Sabe? a gente extrai dos Então, olhos, do rosto dos outros, né? Da conquista dos outros, né? eu costumo dizer que é um pouco assim. Eu li isso num conceito de Dostoiévski, que é a dialética da vaidade, que é você alinhar o seu propósito de vida com o benefício aos outros. Então, você fazer sozinho, você pode alcançar todo o sucesso do mundo. Você não tem sua família para dividir, você não tem seus amigos para dividir, você vai ser um cara, você vai ser o rico mais pobre do mundo. Né? E, ao mesmo tempo,
não é esse movimento altruísta, vou dar para o outro porque eu sou bom, porque eu sou, né, benevolente. Também não é isso. Porque o benevolente, o altruísta, ele tem dia que ele está cansado. Aham. Tem Ele dia que ele não vai não é fazer o bem para o virtude, outro. não é virtude. Né? Ele faz Não, porque ele não é sabe verdade. que ele tem que fazer, mas nem sempre ele Agora, quer fazer, né? ele, ele não quer fazer, ele sabe que ele tem que fazer porque tem o outro olhando, mas, né? Mas o meu ponto é, se eu consigo construir a minha vida de uma maneira onde o que eu faço bem para o outro é o que me faz Nunca. bem, eu nunca estou cansado. Eu nunca estou cansado de fazer jiu-jitsu. Eu nunca De estou cansado trabalhar, de ir para minha academia, de estar de aqui fazer o meu falando, negócio né, Fábio? prosperar. De, de, porque a gente está fazendo o quê? A gente está arrastando mais gente para essa corrente da virtude, para essa corrente do bem, Uhum. para essa corrente do correto, do não conveniente, do sacrifício, de pagar o preço pelas coisas. Essa estrada é maravilhosa, a vida é linda aí. Né? Não é, não é fugindo do desafio ou evitando o confronto. Isso não tem E beleza aí você nisso. traz mais uma virtude, né, que Aristóteles fala, que é a generosidade. Tudo isso é generosidade. É você dar pelo simples ato de amor, de querer o bem, de querer o melhor do outro, né? Então, olha o tanto de virtude que a gente está desenvolvendo aqui, né? Nesse esportista aí É, que tá nesse atleta que está crescendo, que está se fortalecendo, que está caminhando, que está trilhando sua jornada, né? é, tudo que a gente falou, Thalita, nessa live, dessa construção de virtude através do esporte, que todo mundo tem a possibilidade, né? Não é que qualquer um pode começar amanhã a fazer. Né? Eu acho que o primeiro ponto é a sua decisão de fazer. E a sua decisão de fazer vai tocar numa virtude que, na minha opinião, é a mais importante de todas elas, Uhum. que chama-se coragem. É a coragem da mudança, é a coragem de dar o passo, é a coragem de enfrentar o temido, né? Enfrentar o seu medo, entendendo que você tem milhões de armas para se preparar para esse desafio, mas você precisa enfrentar o desafio, e todo desafio vai trazer medo. Toda coisa que vale a pena vai trazer a emoção do medo junto com ela. E a emoção do medo é onde é a emoção provocativa E, da coragem. Ela e sempre Fábio, eu pressupõe a falo que coragem. a virtude da coragem, da fortaleza, ela anda de mãos dadas com a paciência, né? Porque só é corajoso Uhum. aquele que é paciente e consegue padecer as dificuldades e as situações de sacrifício, de problemas que nem sempre são previsíveis, né? Então, se você não é paciente, dificilmente você vai desenvolver também a virtude da fortaleza, né? Porque na primeira situação ali você vai acabar se deixando levar por emoções, né? É, eu, 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 eu acho que a virtude da coragem, que é essa iniciativa, né? Esse enfrentamento da emoção, porque a gente, né? O oposto da coragem não é o medo, o Uhum. oposto da coragem é a covardia, né? É essa outra estrada ruim e horrorosa, que só tem coisa ruim lá. Mas a da coragem, que é onde você decide enfrentar, decide o seu desenvolvimento. Então, se eu decidir o meu desenvolvimento, é claro que eu vou ter um monte de dificuldade. Isso está claro no jogo. Ninguém está te contando uma historinha que, se você vai entrar na estrada da coragem, vai ser isso aqui, Aí, ó, ó, céu de brigadeiro, né? Fica tranquilo, nada vai te acontecer. O que eu acho mais belo nessa estrada, Thalita, é que as pessoas que você vai cruzar nesse caminho da virtude uhum. são pessoas que entendem essa dor, porque são pessoas que passaram pela mesma coisa. Então, quando eu vejo hoje um garoto vivendo do jiu-jitsu e trilhando o caminho dele, eu tenho um prazer enorme de ajudar, porque eu tive lá. Eu sei quanto é duro, eu sei como é difícil, eu sei quanto é incerto,
Eu sei tudo isso. Então, quando eu vejo ele caído ali, eu tenho prazer em dar a mão. E assim é na estrada ao longo dela, em diversas fases. Hoje eu estou numa fase diferente de vida e tenho as minhas dificuldades. E quando eu chego nas minhas dificuldades, eu tenho as minhas derrotas, eu sempre olho para o lado, sempre tem alguém para me dar a mão e falar, Fábio, é isso mesmo, agora é o seguinte, a partir desse ponto tem esse outro caminho aqui que eu acho que você pode seguir. E eu levanto e vou de novo. Né? Então, pensa na estrada da coragem como a primeira bifurcação nessa estrada de virtudes, né, que a gente vai encontrar assim, muita gente legal. O grupo do Em Busca É, é um encontro, é né? muita gente, tem Né? Que é essa. a gente se encontrou no semestre passado e olha a riqueza A desse grupo, né? busca, Que, a busca de todos é a mesma, né? É a busca pela verdade, a busca pelo bem, pela beleza, né? Então, eu acho que não uhum, tem como ser diferente. que só que e essa busca só é possível através das virtudes. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Fábio, na semana que vem eu vou fazer uma live com o João Malheiro, que é um grande educador sobre virtudes, né? E quando eu comecei a estudar sobre as virtudes, eu falei, João, eu estou muito preocupada, porque é um caminho, assim, intenso, árduo, né? Ele falou, Thalita, quando você começar a trilhar nessa, entender tudo isso, as pessoas vão sentir em você, no seu trabalho, na sua família, nas suas atitudes, algo diferente. Isso é atraente, isso é. Você vai atrair pessoas com esse mesmo clima virtuoso, né? E aquelas pessoas que não É, são tão, que não estão nesse clima, mas que estão ali em cima do muro, elas tendem a querer ir para esse mesmo caminho, porque elas estão vendo que está dando certo. Puxa, mas se está dando certo lá na vida do Fábio, se você é um cara que fala bem, que tem uma vida massa, que foi campeão, 4 vezes campeão mundial, que bem sucedido. O que esse cara faz? Vamos entender o que esse cara faz, né? Aí você vai olhar a vida, é isso, é a prática do bem, da verdade, né? Da generosidade, da temperança, da fortaleza, da justiça, da lealdade, da disciplina. não, e quando a gente fala, assim, a gente está nessa estrada, obviamente, não é de agora. A gente vai cada vez mais conseguindo contar para as pessoas e fazer as analogias para que elas compreendam esse caminho. Eu acho que a nossa função, na intenção de propagar, né, a verdade, de propagar a virtude, é essa. Assim, como é que a gente cria as analogias para que as pessoas que talvez não tiveram oportunidade ou não tiveram a paciência ou a vontade de ler o que a gente gosta de ler, de estudar, que elas, que elas Uhum. entendam e falem, nossa, é esse caminho que eu preciso Eu quero seguir beber também. dessa Né? E aí água, né? é um passo, e aí é, vem aí, tá tudo certo, né? É fácil, inclusive. É fácil e te traz realmente uma traz certa plenitude para a vida, assim, Dá dá sentido sentido para às coisas que a gente faz. Quanto mais eu quanto mais eu caminho nessa estrada, mais certeza É isso dessa aí. estrada eu tenho. Fábio, chegamos a 1 hora de live. Nossa, Foi bom voou, demais. hein? Nossa, foi Oh, que muito bom te papo bom. ouvir. Sou sua fã, Muito te sigo há legal. muito tempo, tá? Quero te agradecer Obrigado, imensamente por você Thalita. ter separado esse tempo aqui para estar com a gente, contribuindo para que as pessoas entendam essa estrada, né? Esse caminho e o quanto, de fato, o esporte é um aliado no desenvolvimento das virtudes, né? O quanto ele traz possibilidades, Sem dúvida. vivências, experiências e sentido para que a gente consiga seguir nessa jornada aí. Nossa, muito legal. Muito obrigado. Foi um papo incrível. Sou fã de vocês aí, de vocês, Daniel. O trabalho que vocês fazem é mais do que fundamental, né, nos dias de hoje. Assim, acho que vocês têm uma missão, né, muito bonita. E é um prazer poder falar desses assuntos, né? Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais se conscientizar que todo mundo pode ter essa vida plena, sabe?
E a vida plena não tem nada a ver com sucesso, né? Essa vida plena tem O a ver sentido, né? com propósito, achar o seu propósito, com sentido. E aí eu acho que aí o caminho da virtude é o único caminho. Então, fiquei muito feliz com esse nosso encontro aí no nosso grupo, super animado para continuar nossos estudos juntos aí. Acho que a É gente isso aí. tem muita coisa Temos boa muito a pelo caminho. aprender e a Muito obrigado aí. Foi um compartilhar, né, prazer falar Fábio? com vocês. Muito Sem dúvida, obrigada, sempre. tá? Fica com Deus aí. Um ótimo final de semana e até mais. Obrigada, gente, Para vocês pela também. participação. Foi bom Valeu, demais. Tchau, Fábio. Obrigada. obrigado.